Quando o Pai nos ensina que o descanso não começa depois da batalha. A maturidade de uma filha não é a medida, ou seja, não é medida pela ausência de guerras. Presta atenção, minha irmã, nesse subtítulo aqui. A maturidade de uma filha não é medida pela ausência das guerras, mas pela confiança de que o pai continua presente, mesmo quando tudo parece se levantar ao mesmo tempo. Você já teve a sensação de que justamente quando você começou a colocar a vida toda em ordem, tudo resolveu desmoronar ao mesmo tempo? Você decidiu por um momento ali reconstruir a sua alimentação e veio a ansiedade. Você começou a buscar mais a Deus e surgiram conflitos ali dentro da sua casa, no trabalho. Você resolveu permanecer firme, mas começaram a aparecer ali alguns problemas financeiros. Você venceu uma batalha, logo surge outra e sem perceber, começa a acreditar que viver com Deus significa viver em guerra o tempo inteiro. Talvez seja exatamente assim que algumas de vocês chegaram aqui hoje, cansadas, não porque deixaram de amar Jesus, mas porque estão lutando há tanto tempo que já não conseguem imaginar como é viver em descanso. Quando nós lemos Josué capítulo 11 pela primeira vez, parece que encontramos apenas mais uma guerra. Mais reis, mais exércitos, mais batalhas. Mas quando nós sentamos à mesa do Pai e descobrimos que esse capítulo não foi escrito apenas para nos contar como Israel venceu uma guerra. Ele foi escrito para nos revelar como Deus forma o coração de uma filha enquanto ela atravessa as suas batalhas. A pergunta que vai conduzir toda essa nossa conversa hoje, toda essa nossa mesa, é como uma filha continua descansando quando a vida parece se transformar em uma guerra. Porque talvez o maior milagre de Deus, ou melhor, o maior milagre que Deus queira fazer na minha vida e na sua vida hoje, não seja mudar imediatamente as nossas circunstâncias. Talvez seja reconstruir o lugar onde eu e você aprende a descansar. Então, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas a mais um Mesa Profética. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou Angelita Caio e estou aqui a serviço do Pai, sendo trabalhada por Ele, sendo ministrada por Ele e também partindo o meu pão, partindo aqui, me desnudando na frente de vocês, partindo meu pão com vocês e me alimentando dessa preciosa palavra. Que alegria receber cada uma de vocês aqui em mais uma mesa profética. E se essa é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar aí no chat, falar para nós a sua dificuldade, somar com a gente aqui no compartilhamento daquilo que o Senhor está falando no seu coração, daquilo que o Senhor está te ensinando. Não fica tímida, porque os tímidos não vão reinar o reino de Deus, o reino dos céus. Fale aqui uma palavra que você coloca aqui, uma frase que um insight aí que vem na sua cabeça, você vai colocando e a mesa vai ficando mais recheada, um testemunho que você conta. Então, vamos juntas, tá bom? Não deixe essa mesa ser só a Angelita aqui falando. Então, aqui nós não nos reunimos para ficar aprendendo técnicas e também não nos reunimos para acumular conhecimento bíblico. A gente se assenta aqui nessa mesa para contemplar o coração do nosso Pai, que está sendo revelado cada dia aqui nessa mesa. Cada dia, na Sua preciosa palavra, Ele tem revelado o coração dele para nós.
Porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela não foi dada apenas para informar a nossa mente. Ela foi dada para reconstruir a nossa consciência. O Pai, ele nunca teve, ele nunca esteve interessado apenas em mudar o nosso comportamento. Desde lá do Éden, o desejo do Pai sempre foi restaurar filhos e filhas para viverem em comunhão com Ele. Esse é o maior princípio do Evangelho, é voltar à comunhão com o Pai. Por isso, abra sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 11, e peça agora para o Espírito Santo que ele venha iluminar os olhos do seu entendimento. A Bíblia fala que o nosso entendimento ele tem olhos. Nós precisamos ver o que Deus quer nos dizer aqui. Fala para o Senhor, fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, abra os olhos do meu entendimento. Não deixa eu sair dessa mesa da mesma forma. Eu quero entender meu propósito. Eu quero entender o meu nome, que o meu nome no Senhor. Eu quero entender o que está escondido no Senhor a respeito de mim. Peça para o Senhor e permita que essa palavra alcance lugares do seu coração que talvez você ainda nem conheça. Amém? Vamos orar então. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração do nosso coração, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos atraiu para te amar. E por isso nós te amamos, Pai. E nós nos assentamos hoje nessa mesa diante da tua palavra, reconhecendo, Pai, que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é suficiente. Nós não queremos apenas compreender um texto, nós queremos conhecer o teu coração, papai. Livra-nos de uma leitura superficial, livra-nos do orgulho que busca apenas conhecimento, livra-nos do moralismo que transforma a Bíblia em um livro de regras. Revela-nos Cristo em cada parte dessa palavra. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, confronta nossas falsas seguranças, cure a nossa autonomia, ensina-nos novamente a depender do Senhor. Que ao final dessa mesa não sejamos apenas mulheres que aprendam mais sobre o Josué, mas que sejamos filhas que conheçam melhor o nosso Pai. Nós oramos assim, crendo e agradecidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Falta meu último copo para me bater minha meta. Só mais um desse. Então vamos lá, minhas irmãs. Quando nós chegamos no capítulo 11 aqui de Josué, Israel já havia caminhado bastante até aqui. O Jordão já tinha se abrido, eles já tinham atravessado, Jericó já havia caído, o pecado de Acã já havia sido tratado, a aliança já havia sido renovada lá no Monte Ebal, o engano dos gibeonitas já havia acontecido, os 5 reis já haviam sido derrotados, que foi ontem no capítulo 10 que nós vimos. Humanamente falando, seria natural pensar assim, ó, agora finalmente vai chegar o nosso descanso. Mas Deus escreve uma história muito diferente da lógica para a nossa vida. O capítulo 11, ele começa mostrando uma colisão gigantesca de reis. Jabim, rei de Azor, reúne praticamente todo o norte ali de Canaã. O texto faz questão de dizer que seus exércitos eram numerosos como a areia da praia do mar. Você já imaginou uma cena assim? Um exército tão numeroso como a areia da praia do mar.
Não é apenas uma informação numérica isso daqui. Isso aqui é uma linguagem inspirada pelo Espírito Santo para que nós sintamos aquilo que Israel sentiu quando ficou sabendo dessa notícia. Era in... O que tinha no coração de Israel aqui, quando eles ficaram sabendo disso, era uma palavra só: impossibilidade. É impossível nós vencermos esses reis. E além disso, o texto destaca aqui os cavalos e os carros de guerra. Naquele tempo, isso, os carros e os cavalos de guerra, isso representava a tecnologia militar mais avançada do mundo ali que tinha naquele momento. Israel não possuía esse tipo de armamento. E, humanamente falando, a batalha estava decidida antes mesmo de começar. E talvez seja exatamente aqui que muitas de nós vivem hoje. Não necessariamente cercada desses exércitos, mas cercadas por circunstâncias que parecem grandes demais para nós. Talvez seja a compulsão, talvez seja a ansiedade, talvez seja o casamento difícil, talvez seja os filhos que tá difícil, talvez seja as finanças que ainda não alcançou aquele lugar que a gente precisava, ou pelo menos que a gente imagina que a gente precisa. A culpa, tudo parece chegar ao mesmo tempo, mas existe algo muito importante. Se nós lemos Josué capítulo 11 apenas como essa narrativa militar, nós perderíamos o propósito que o Espírito Santo tem para falar conosco hoje. Porque a Bíblia nunca foi escrita para exaltar guerras. Ela foi escrita para revelar o Pai, para revelar o Senhor. E isso muda completamente a nossa leitura a partir de agora, a partir dessa perspectiva. Porque a pergunta desse capítulo não é assim, ó, quantos reis se levantaram contra Israel agora? A verdadeira pergunta é a seguinte: quem era o Deus que caminhava com Israel quando todos aqueles reis se levantaram? Há outro detalhe que precisa iluminar aqui a nossa leitura. As guerras de Israel pertencem a um momento específico aqui da história da redenção. Depois da vinda de Cristo, a nossa batalha já não é contra pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, nós não lemos Josué procurando inimigos humanos. Nós vamos ler Josué procurando conhecer o coração de Deus. E é exatamente aqui que algo extraordinário vai acontecer. Antes de mover qualquer exército, antes de entregar qualquer vitória, antes de dar qualquer estratégia, o pai fala. E sabe o que que ele fala? Ele fala para fortalecer o coração de Josué. Isso revela uma verdade muito preciosa para mim e para você hoje aqui. Deus, ele está mais interessado em formar uma filha do que apenas resolver a batalha dessa filha. Se você está aqui nessa mesa é porque Deus está te formando. Deus está gerando, nós estamos, nós estamos na mesma linha de entendimento, de conhecimento da palavra, porém a palavra está discernindo para cada uma de nós diferente, porque cada uma tem uma vivência. E Deus está formando cada uma de nós aqui para algo muito maior. Talvez você tenha chegado aqui hoje e pedindo ao Senhor assim que retire todas as guerras da sua vida. Mas Josué 11
está nos mostrando outra coisa e vai nos revelar outra coisa que a nossa mente vai ficar tranquilizada a partir de agora com as guerras. Porque o Pai deseja que nós aprendamos permanecer na presença dele, mesmo quando ainda existem guerras ao nosso redor. Porque existe uma diferença enorme entre uma mulher que só consegue descansar quando tudo está bem e uma filha que descobriu que a presença do pai é suficiente para ela, mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez seja exatamente essa reconstrução que o Espírito Santo queira fazer hoje em mim e em você. Então, antes de Israel levantar aqui qualquer espada, Deus já estava vencendo a batalha no lugar mais importante da vida do ser humano. Sabe aonde? O coração das suas filhas. Aqui no caso, era o coração do servo dele, Josué. E é exatamente por aí que o Pai continua começando conosco. Porque toda transformação verdadeira, minha irmã, ela começa no coração antes de aparecer nas circunstâncias. Então vamos caminhar juntas aqui no primeiro bloco, onde nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, e nós vamos perceber que o Pai não se assusta quando as batalhas se multiplicam. O pai, quando ele vê nossas batalhas se multiplicando, ele não se assusta nem um pouco, até porque ele já sabia que isso ia acontecer. Mas vamos ver aqui o que o texto está revelando para nós. Josué, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinron, o rei de Aksaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Queniride, vixe, Quenerete, na Cefalá, em Nafate Dor, do lado do mar. Os cananeus do leste e do oeste, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jabuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com ele, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar. E também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Uau! Olha só, agora nós começamos aqui a enxergar o coração desse capítulo. Depois daquela grande vitória ali do capítulo 10, qualquer pessoa esperaria que os povos ali de Canaã começassem a desistir da guerra. Mas acontece exatamente ao contrário. Jabim, o rei de Azor, ele vai convocar praticamente todo o norte ali de Canaã para lutar contra Israel. Azor era a cidade mais importante ali daquela região. Ela era o centro político militar do norte. Quando Jabim envia os mensageiros, ele não está reunindo apenas reis vizinhos, ele está organizando uma resistência nacional contra o povo ali de Deus. O texto ainda faz questão de aumentar essa tensão. Ele diz que eram numerosos como a areia da praia do mar. Perceba isso, minhas irmãs. Essa expressão, ela não quer informar quantos soldados havia. Ela quer nos mostrar como Israel estava enxergando aquela situação.
Eles estavam vendo que era impossível. Além disso, eles possuíam cavalos de guerra, cavalos e carros de guerra. Naquele tempo, isso representava uma grande tecnologia militar e muito avançada. Israel praticamente não possuía esse tipo de recurso. E humanamente falando aqui, a guerra estava perdida antes mesmo de começar. Mas existe um detalhe extraordinário aqui. Antes de Deus dar qualquer estratégia para eles, antes de Deus entregar qualquer vitória, antes de Deus mover um único soldado, Deus fala. E o que que ele diz? Não tenha medo deles. Observe o que que Deus aqui, o que Deus não diz. Ele não diz assim, ó, não tenha medo porque eles são poucos, porque eles eram poucos. Também Deus não diz assim, ó, não tenha medo porque você ficou forte, porque Israel continuava pequeno. Então, por que que Josué não deveria ter medo? Porque a coragem do filho, ela nunca nasce do tamanho da sua força, ou dos seus recursos, ou das suas habilidades, ou da sua inteligência, ou da sua capacidade. Ela nasce da memória, da fidelidade do pai. Guarda isso no seu coração, minha irmã. A sua coragem nunca vai nascer a partir dos recursos que você tem, da posição que você tem, da inteligência que você tem, das habilidades, dos recursos. Nunca é daí que vai nascer a sua coragem. A sua coragem vai nascer da memória do quanto Deus é fiel na sua vida, do quanto Deus é fiel na minha vida. E às vezes a gente entende fidelidade a partir da nossa fidelidade. E a nossa fidelidade, ela é muito infiel porque a gente vira e mexe, a gente escorrega. Vira e mexe, a gente dá aquela quebradinha, né? A gente dá aquele escorregãozinho, porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Lógico que a nossa fidelidade, ela vai sendo desenvolvida. A Bíblia chamou homens de fiéis. Na Bíblia teve poucos, mas teve. E nós também podemos estar nesse meio, desenvolvendo a nossa fidelidade. Mas a fidelidade de Deus é diferente da nossa. O Senhor, ele é 100% fiel. Perceba uma coisa aqui. Josué, ele não estava começando a sua caminhada. Ele já havia visto várias coisas acontecer ali através da fidelidade de Deus. Ele já tinha visto o Jordão se abrir. Ele já tinha visto Jericó cair ali. Ele já havia visto Deus restaurar Israel depois ali do pecado de Acã. Ele já havia visto o sol parar sobre ali os Gebionitas. Quando Deus diz, não tenha medo, ele não está pedindo aqui que Josué produza coragem a partir dele mesmo. Ele está chamando Josué a lembrar quem sempre caminhou com ele. Quem sempre caminhou com você, minha irmã? Deus está te lembrando hoje. Quem é que sempre caminhou com você? E isso muda completamente a forma que a gente lê a palavra. Porque o medo cresce dentro de nós quando a memória da fidelidade de Deus, ela diminui. É por isso que em toda batalha, Deus manda seu povo lembrar. Lembrar do quê? Da Páscoa, lembrar das pedras do Jordão, lembrar da aliança. Porque um coração que se esquece facilmente também teme facilmente. E talvez seja exatamente isso que acontece comigo e com você. A compulsão, ela não cresce apenas porque existe a comida. Ela cresce porque naquele momento nossos olhos deixam de contemplar a suficiência de Cristo. A ansiedade, ela não vai crescer apenas porque surgiram problemas. Ela cresce porque nós esquecemos, ainda que por alguns instantes, que o Pai continua presente.
O Pai continua conosco. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. É por isso que o Paulo também vai escrever lá em Romanos: se Deus é por nós, minhas irmãs, quem é que será contra nós? Quem é que poderá nos vencer? Perceba que Paulo não diz assim, ó, não haverá tribulações. Poucos versículos depois, ele cita tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada. O argumento de Paulo é o mesmo de Josué. As batalhas continuam, mas a posição da filha diante do pai, ela muda. O que que a gente entende aqui como revelação do coração do pai? E eu vou deixar uma pergunta aqui pro meu e pro seu coração. Qual batalha fez nós acreditarmos que Deus diminuiu? Qual batalha fez eu e você acreditar que Deus diminuiu? Qual foi a notícia que fez você e eu esquecer tudo aquilo que ele já fez na nossa história? Enquanto nós contamos quantos problemas existem, o Pai continua contando as suas promessas para nós. Antes de mudar a guerra ali ao redor de Josué, Deus fortaleceu o coração de Josué. Porque o pai, ele sabe que uma filha sustentada pela sua presença, pela presença dele, atravessa batalhas que uma filha sustentada apenas pelas circunstâncias jamais conseguiria atravessar. Esse é o coração do nosso pai. Ele não espera a guerra terminar para se aproximar de nós. Ele entra conosco nessa guerra. E quando nós olhamos o Velho Testamento agora em detrimento ao Novo Testamento e a gente coloca os nossos olhos em Jesus, a gente vê essa mesma verdade, só que agora em sua plenitude. Na noite anterior à cruz, tudo parecia desmoronar. A traição estava acontecendo, a prisão estava se aproximando, os discípulos seriam dispersos. Mas Jesus diz: no mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que a vitória de Cristo, ela não elimina imediatamente as aflições. Ela muda a maneira como nós atravessamos as aflições. Porque agora, nunca mais nós vamos caminhar sozinhas. Sempre teremos o Senhor em nós. Como que eu aplico isso então, Angelita, para o corpo? Talvez hoje a sua batalha, a sua batalha tá aparecendo apenas na mesa. Você começou a reconstruir sua alimentação e de repente tudo aconteceu ao mesmo tempo. A ansiedade chegou, a discussão chegou, o cansaço chegou, a vontade de desistir chegou. E o texto está nos encorajando agora a não interpretar o aumento da nossa luta como um abandono de Deus. Talvez seja exatamente nesse momento que ele esteja ensinando eu e você a depender menos da nossa força e mais da presença dele. A mente, todos os dias, nós precisamos escolher lembrar. A mente que ela ainda está presa na escravidão do Egito, ela não tem nenhum lembrete da palavra de Deus, do que Deus fez, não tem nenhuma anotação. Ela acha que a mente dela é super, ela consegue guardar tudo, então ela não anota nada, ela não tem nada, nenhum bilhetinho. Se eu pudesse virar aqui o meu computador para vocês, vocês iam ver que aqui tem tanta anotação que vocês iam ficar aqui meio que, pra que tudo isso? Mas eu coloco tudo anotado, os insights, aquilo que Deus fala comigo. Por quê? Porque eu preciso lembrar a minha mente de quem eu sou no Senhor. Mas a mente que decide
escolher lembrar todos os dias, ela lembra das vezes em que Deus sustentou você e eu. A nossa mente tem o registro do sustento do Senhor. Ela lembra das orações que foram respondidas. Ela lembra das portas que o Senhor abriu. Porque quem alimenta a memória da fidelidade de Deus enfraquece a mentira do medo. Vou repetir. Quem alimenta a memória da fidelidade de Deus enfraquece a mentira do medo. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, tem memória que eu não tô lembrando? Antes, pede para o Espírito Santo, antes que Deus mude imediatamente a circunstância, que Ele venha me trazer a memória de tudo que Ele já fez na minha vida. Pede para o Pai, Pai, não permita que eu esqueça quem o Senhor é por causa da batalha que eu estou vivendo ou que eu estou vendo. Porque a comunhão sempre produz uma coragem que o esforço humano jamais consegue fabricar. E a nossa primeira palavra profética aqui é presença, minha irmã. Presença. Declara aí profeticamente: hoje eu escolho lembrar que a presença do Pai é maior do que qualquer batalha que se levanta contra mim. Hoje eu escolho lembrar que a presença do Pai é maior do que qualquer batalha que se levanta contra mim. Pede pro Pai, Pai, quando os meus olhos se fixarem nos problemas, lembra-me da tua fidelidade e sustenta o meu coração na tua presença. Faz essa oração, minha irmã. Peça pro Pai, Pai, quando os meus olhos ficarem fixos em problemas, lembra-me da tua fidelidade e sustenta o meu coração na tua presença. Amém? Olha que benção. A doutora Lorena já compartilhou aqui. Vou ler aqui, ó. Há batalhas estratégicas cuja vitória abre o caminho de muitas outras. Muda o rumo de tudo. O jogo vira. Em Josué 10, Israel enfrenta uma colisão de 5 reis amorreus na região sul de Canaã. Essa batalha é decisiva porque depois da campanha do sul, campanha do norte era só uma cascata já esperada, a conquista. Que possamos discernir a batalha chave. Glória a Deus, irmã Lorena. Glória a Jesus, é isso aí mesmo. Era veio uma cascata aqui de batalha. Mas eles tinham uma coisa em mente. O coração deles estava sendo fortalecido, que todas as batalhas já estavam ganhas, independente do número. E como o texto aqui bem frisou, eram maiores do que os grãos de areia da praia. Mas o texto não para aqui, existe algo ainda mais surpreendente aqui. Obrigada, doutora, por colaborar. Minhas irmãs, tá tendo insight aí? Escreve aqui para nós. Escreve aqui que eu quero ler. Mas existe algo ainda mais surpreendente aqui. Depois de Deus dar a vitória, ele faz um pedido que nenhum estrategista militar faria. Presta atenção, porque o pai não queria apenas vencer aquela guerra. Ele queria proteger o coração do seu povo de colocar a vitória na própria força deles. E olha só, nós vamos ler agora do verso 7 ao verso 15, e nós vamos perceber que o pai protege as suas filhas da ilusão da autossuficiência. O pai está protegendo aqui, nesse bloco, nós vamos ver como que o pai protege os seus filhos da autossuficiência. Olha só. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom
e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote Maim e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhes havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor ficou queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de se cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, até aqui, a gente vai ver aqui que Israel vence exatamente como Deus havia prometido. A palavra do Senhor se cumpre. Mas quando termina a batalha, Deus dá uma ordem que parece aqui completamente ilógica. Os cavalos deveriam ser mutilados. Se fosse uma decisão humana, faria muito mais sentido guardar todo aquele arsenal. Afinal, Israel acabava de conquistar ali os equipamentos militares mais modernos da época. Seria um enorme avanço ali para as próximas batalhas. Mas Deus não permite. Por quê? Porque Deus enxergava um perigo que Israel ainda não conseguia enxergar. O perigo ali nunca foram os cavalos, mas o perigo era o coração deles. Os cavalos, eles representavam ali força. Os cavalos representavam segurança. E se Israel começasse a confiar naquilo que havia conquistado, deixaria pouco a pouco de confiar em quem lhe havia dado a vitória. Anos depois, essa verdade vai aparecer resumida lá nos Salmos, pelo salmista, lá no Salmo 20, versículo 7, vai falar assim, ó: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Perceba que Deus não está ensinando que os recursos são maus. Ele está ensinando que os recursos nunca podem ocupar o lugar da confiança. O coração humano transforma, minhas irmãs, facilmente ferramentas em salvadores. Ah, eu aprendi uma oração poderosa aqui, ó. A oração, ela é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta muito poderosa. Mas ela não pode substituir a presença de Deus. Ela não pode substituir a honra dada ao Senhor, que a vitória é dele. É ele que luta as nossas batalhas. É por isso que Deus protege Israel aqui antes mesmo que a idolatria aconteça. Que pai maravilhoso esse! Ele não espera a filha se perder para depois restaurá-la. Muitas vezes ele já começou protegendo o meu e o seu coração antes mesmo que ele perceba o perigo. O que que o pai, o que que o texto está revelando aqui do coração do pai? Talvez algumas perdas da nossa vida tenham sido proteção. Talvez algumas portas fechadas tenham, tenham preservado a nossa comunhão. Talvez Deus nunca tenha permitido certas coisas porque conhecia um coração que ainda aprenderia a depender dele.
Às vezes nós pensamos, ai, Deus tirou, mas o pai responde: eu preservei você. Porque o maior presente que o pai pode dar a uma filha não é independência, é intimidade. O coração do pai prefere uma filha dependente da sua presença do que uma filha cercada de recursos, mais distante da sua comunhão. Jesus, ele viveu exatamente dessa maneira. Ele declara assim lá em João 5,19: o filho nada pode fazer por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazendo. Olha a comunhão que ele tinha com o pai. Cristo nos revela aqui que dependência não é maturidade, não é imaturidade. A dependência do pai é a expressão mais elevada da verdadeira filiação. Quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos, menos vivemos apoiadas na nossa autonomia. Como que eu aplico isso, Angelita? O corpo, talvez os nossos cavalos e carros sejam acreditar em uma dieta perfeita, um protocolo alimentar, um remédio ou qualquer método que resolverá aquilo que precisa ser transformado primeiro no coração. Essas ferramentas, elas podem sim ajudar, mas nunca pode substituir a comunhão com Cristo. A mente, faça hoje uma pergunta para o seu coração aí dentro da sua mente. Em que eu tenho realmente descansado? Será que eu tenho descansado na minha força, na minha organização, na aprovação das pessoas ou na presença do Pai? Essa resposta vai revelar para mim e para você quem que está governando a nossa vida. Peça para o Espírito Santo assim, minha irmã. Espírito Santo, me dê discernimento para reconhecer as falsas seguranças que silenciosamente tentam ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Pede para o Espírito Santo, minha irmã. Espírito Santo de Deus, me dê discernimento para reconhecer as falsas seguranças que silenciosamente tentam ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Porque tudo aquilo em que descansamos mais do que em Cristo acaba se tornando também um Senhor. A segunda palavra profética aqui é dependência. Declara aí, minha irmã, hoje eu escolho depender mais da presença do Pai do que de qualquer recurso que eu possa controlar. Pede pro Pai, Pai, livra o meu coração da autossuficiência, Senhor. E ensina-me a encontrar a minha segurança somente no Senhor. Livra-nos, Pai, da nossa autossuficiência e nos ensina a encontrar a nossa segurança somente no Senhor. Mas o texto não para aqui ainda. Até aqui nós poderíamos imaginar que depois dessa vitória, finalmente chegaria ali o descanso. Mas o Espírito Santo registra um detalhe aqui que muda completamente a nossa compreensão sobre os caminhos de Deus. A guerra continuou por muito tempo. No bloco 3, nós vamos ler do verso 16 ao 20 e nós vamos perceber que o pai usa o tempo para formar as suas filhas, não apenas para entregar vitórias. Olha só, assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies,
desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos os reis, todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha só, existe um versículo aqui nesse trecho que quase sempre passa despercebido. Versículo 18 aqui. Durante muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. À primeira vista, parece apenas uma informação histórica aqui. Mas quando olhamos com atenção, nós percebemos que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele fez questão de registrar essa frase. Por quê? Porque Deus quer corrigir uma expectativa que todas nós carregamos. Nós imaginamos que quando Deus promete alguma coisa, tudo acontecerá rapidamente. Mas a Bíblia inteira nos ensina o contrário. Deus trabalha por processos. Até aqui, lendo Josué, nós temos a impressão de que tudo aconteceu muito rápido. O Jordão se abriu, Jericó caiu, a Ai foi conquistada, os reis do sul foram derrotados, agora o norte, mas Josué interrompe essa sequência para nos dizer: foi durante muito tempo. Isso muda completamente a nossa leitura, porque Deus não está apenas conquistando uma terra, ele está formando um povo. O tempo nunca foi o obstáculo para Deus ou um obstáculo para Deus. O tempo sempre foi uma ferramenta de Deus. Olhe para toda a Bíblia. Abraão esperou anos pela promessa. José recebeu sonhos, mas antes ele passou por escravidão, por prisão, por abandono. Davi foi ungido como rei, mas viveu muitos anos ali fugindo do rei Saul. Os discípulos caminharam com Jesus antes de serem enviados, por algum tempo também. Então existe um padrão quando a gente olha para as escrituras. Deus raramente faz pessoas prontas. Ele forma pessoas ao longo da nossa caminhada. E talvez seja aqui que muitas mulheres desistem, porque elas querem transformação imediata, mas não querem processo. Elas querem colher rápido, mas não querem permanecer. Elas querem tudo como essa geração de hoje, geração micro-ondas. Só que Jesus nunca chamou ninguém para correr. Ele chamou para permanecer. Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Perceba, o fruto nunca vai nascer da pressa, o fruto nasce da permanência. E isso conversa profundamente com a reconstrução que Deus está fazendo em nós. Uma mulher, ela não vai vencer a compulsão alimentar apenas porque decidiu mudar ali em um domingo. Ela vai sendo transformada enquanto aprende todos os dias a permanecer em Cristo. E é exatamente isso que Deus estava ensinando ali para Israel. A conquista da terra era sim muito importante, mas mais importante era o povo aprender
quem Deus era durante toda aquela conquista. O que que o Pai está revelando aqui do coração para nós? Talvez o Pai, se ele tivesse aqui, ele faria uma pergunta para mim, para você. Quanto tempo faz que eu e você está pedindo para Deus mudar alguma área da nossa vida? Quanto tempo faz que você está pedindo para Deus mudar alguma área da sua vida? Talvez façam meses, talvez faça anos. E às vezes surge a pergunta dentro do seu coração: será que Deus esqueceu de mim? Mas Josué, capítulo 11, aqui está respondendo essa pergunta para mim e para você. Não, ele não esqueceu de mim e de você. O Pai nunca desperdiça uma espera, minha irmã. Enquanto nós contamos os dias ali, o Pai continua formando o nosso coração. Enquanto nós olhamos para o relógio, o Pai olha para a comunhão. Nós podemos perguntar assim: por que que eu ainda não terminei essa batalha? Mas o Pai pergunta assim: você está caminhando comigo durante ela? Você está caminhando comigo? Você está gerando um relacionamento? Você está gerando comunhão comigo? Perceba a diferença aqui, minha irmã. Porque quando o objetivo é apenas resolver um problema, qualquer demora parece abandono. Mas quando o objetivo é formar uma filha, até o tempo de espera se torna graça. Esse é o coração do Pai. Ele nunca tem pressa de terminar um processo se ainda existe comunhão para ser aprofundada. Olha só que revelação. O Pai nunca tem pressa de revelar, ou melhor, de terminar um processo se ainda existe comunhão para ser aprofundada, para ser desenvolvida. Essa verdade encontra seu cumprimento lá em Jesus. Na cruz de Cristo, na cruz, Jesus declarou assim, ó, está consumado. A obra da salvação, ela foi perfeita e completa, mas a nossa formação ainda continua. Porque por isso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba os verbos. Começou, vai completar. Existe um caminho entre essas duas ações. Esse caminho, ele chama-se discipulado. Deus, ele vai nos discipulando. Nós vamos aprendendo com a sua palavra. Cristo não apenas nos salva, Cristo continua nos formando. A vida cristã não é viver tentando conquistar o amor de Deus. A vida cristã é aprender todos os dias a viver a partir desse amor. Como que eu aplico, Angelita? No corpo, talvez eu ou você estejamos frustradas hoje porque esperava emagrecer rápido. Talvez a gente está pensando assim: ah, eu já deveria estar muito melhor. Mas o Pai não está apenas reconstruindo o nosso corpo. Ele está reconstruindo a maneira como eu e você se relaciona com Ele. Cada refeição vivida em consciência. Cada momento em que você escolhe conversar com Deus antes de buscar consolo na comida. Cada pequena obediência. Tudo isso faz parte da formação que o Pai está realizando em nós. Na mente, a gente precisa parar de medir a nossa caminhada apenas pelos resultados. Faça uma pergunta diferente no final do seu dia. Pergunta para o Pai: hoje eu permaneci mais em Cristo do que ontem? Faz essa pergunta todo final do seu dia. Hoje eu permaneci mais em Cristo do que ontem? Porque essa resposta vale muito mais do que qualquer número na balança.
Peça para o Espírito Santo trazer a sua mente. Espírito Santo, não deixa, não permita que eu venha desprezar os processos, mas transforma a minha mente para que eu venha agradecer por eles, porque agora eu entendi que os processos estão formando Cristo em mim, que os processos estão formando comunhão entre eu e o meu Pai. Agradeça por eles. Há coisas em que eu e você só vamos conhecer sobre o coração do nosso Pai porque nós caminhamos tempo suficiente ao lado dele. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é profundo. Há coisas que eu e você só vamos conhecer do coração do Pai porque nós caminhamos tempo suficiente ao lado dele. A palavra profética aqui, permanência. Permanência. Declara aí, minha irmã, na sua vida, hoje eu escolho permanecer em Cristo, confiando que o Pai está trabalhando em mim, mesmo quando ainda não consigo enxergar o resultado. Agradeça ao Pai e pede para o Pai assim, ó Pai, livra-me da ansiedade da pressa e ensina-me a permanecer contigo até que a tua obra seja completa na minha vida. Mas temos mais ainda nessa preciosidade aqui do texto. A gente caminha aqui para o final. A gente entendeu até agora que depois de Deus aqui nos ensinar sobre o tempo, Deus vai encerrar esse capítulo voltando exatamente ao lugar onde 40 anos Israel havia fracassado. Olha só aqui. Os gigantes aparecem aqui novamente. Mas agora, olha só a diferença. Agora, o coração do povo já não é aquele mesmo. Aquele mesmo de 40 anos atrás. Nós vamos perceber aqui que o Pai nos conduz ao descanso que encontramos em Cristo. Olha só. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anequins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda essa terra, segundo tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Olha só aqui. Os últimos versículos desse capítulo fazem algo muito interessante aqui para a gente perceber. Eles trazem de volta um nome que Israel jamais havia esquecido: os Anaquins. Ó, quando em Números, nós, Gênesis, Levítico, Números, em Números, nós já estudamos isso daqui, ó. Quando ouvimos esse nome, imediatamente voltamos para quando ouvimos esse nome, nós podemos lembrar lá de Números, né? Que está registrado assim, ó. Foram esses gigantes que fizeram 10 espias dizerem assim, ó, não conseguiremos. Naquele momento, o problema nunca foi o tamanho dos anaquins. O problema foi que Israel olhou mais para os gigantes do que para Deus, o Deus que havia aberto o mar. 40 anos se passam. Agora os mesmos gigantes aparecem novamente. Mas existe uma diferença aqui. O texto não diz que eles diminuíram. Também não diz que Israel ficou mais forte.
O que mudou foi quem governa o coração daquele povo agora. Tá vendo como o tempo construiu isso no coração deles? E tá construindo no nosso coração também? Eles aprenderam que a vitória não nascia da própria força. Minha irmã, isso aqui é muito profundo. A vitória não nascia da própria força. Ela nascia da fidelidade do Senhor. E então o capítulo termina com uma frase belíssima aqui. E a terra descansou da guerra. Mas existe algo que não pode passar em branco aqui e a gente não pode perder. Esse descanso ainda não era um descanso definitivo. O próprio autor aos Hebreus explica isso. Porque, Hebreus 4:8, se você quiser anotar. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, Josué oferece ali um descanso histórico, mas Cristo oferece um descanso eterno. A terra prometida já apontava para uma realidade muito maior, que era a comunhão restaurada com o Pai através de Jesus Cristo. O que o Pai está revelando aqui do seu coração? Talvez seja essa revelação a mais bonita aqui de todo o capítulo, minha irmã. O Pai, ele nunca desejou formar um povo especialista em batalhas. Ele sempre desejou formar filhos e filhas que encontrassem descanso na sua presença. A guerra nunca foi o destino, foi apenas o caminho. O destino sempre foi a comunhão com o Pai. Mateus 11:28 vai registrar assim, ó, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba aqui, Jesus ele não faz esse convite para pessoas que não têm problemas. Ele faz esse convite para pessoas cansadas. O coração do Pai continua aqui sendo o mesmo: trazer seus filhos para perto. Existe um detalhe aqui muito maravilhoso. O nome Josué e o nome de Jesus possuem a mesma origem hebraica. É aquele tetragrama, Yoshua. Não, aqui não é o tetragrama, aqui é só o Yoshua, a pronúncia do Yoshua, que é de Jesus. Tetragrama é outra coisa, é para Deus. Que significa o Senhor salva. Josué é uma figura que aponta diretamente para Cristo. Mas existe uma diferença decisiva. Josué conduziu Israel à posse de uma terra. Mas Jesus, ele conduziu e conduz o seu povo de volta à comunhão com o Pai. Josué venceu reis terrenos. Jesus venceu o pecado, a morte e tudo que nos separava de Deus. Josué ofereceu descanso temporário, mas Cristo oferece descanso definitivo. Tudo em Josué 11 encontra seu pleno significado em Jesus. Como que a gente aplica isso então, Angelita? No corpo, talvez você tenha vivido anos em guerra contra o seu próprio corpo. Ora punindo o seu corpo, ora desistindo, ora tentando controlar tudo. Mas Cristo não convida eu e você para uma guerra permanente contra nós mesmas. Ele convida eu e você para viver reconciliada com o Pai, aprendendo a cuidar do corpo como quem já pertence ao Pai. Talvez o maior inimigo da nossa mente hoje, o maior gigante hoje, não seja a comida. Talvez seja a mentira que nós registramos na nossa mente de que a gente nunca vai mudar. Leve essa mentira para Cristo agora, minha irmã. A sua identidade, ela não é definida pelo seu passado, pelos seus erros.
ela é restaurada pela graça. Pede para o Espírito Santo, nunca me deixe esquecer que o destino da minha caminhada não é sobreviver às batalhas, mas sim viver em comunhão com o Pai. Peça para o Espírito Santo, nunca me deixe esquecer que o destino da minha caminhada não é sobreviver às batalhas que vêm à minha vida, mas sim viver em comunhão com o Pai. Quanto mais eu e você, minha irmã, caminhar com Cristo, mais a gente vai descobrir que o verdadeiro descanso não é um lugar, e sim uma pessoa, Jesus Cristo. O verdadeiro descanso não é um lugar, é uma pessoa. E a última palavra profética de hoje é descanso. Declara aí profeticamente na sua vida: hoje eu recebo o descanso que Cristo conquistou para mim e eu escolho viver como filha sustentada pela presença do Pai. Pede para o Pai assim: Pai, conduz o meu coração ao descanso que existe somente em Cristo e ensina-me a viver todos os dias na alegria e na comunhão do Senhor. Em nome de Jesus. Então, hoje, minhas irmãs, o Pai nos levou da guerra para o descanso. Agora, nós vamos reunir tudo o que aprendemos e vamos responder, diante da palavra, a pergunta que abriu essa mesa. Como uma filha continua descansando, mesmo quando ainda existem batalhas? Minhas irmãs, que, ca- que caminho o Espírito Santo nos fez percorrer hoje? Nós começamos essa mesa olhando ali para uma guerra, mas terminamos olhando para o coração do Pai. E talvez seja exatamente isso que Deus quis reconstruir em nós hoje. Porque quando nós conhecemos o coração do Pai, até as batalhas, elas passam a ser enxergadas de outra maneira. Hoje nós aprendemos 4 verdades aqui que eu gostaria que você levasse para toda a sua semana. Primeira verdade, a presença. Quando as batalhas aumentam, o Pai não se afasta. Ele continua dizendo: não tenha medo deles, como foi declarado aqui em Josué 11:6. Então a nossa coragem, ela não nasce porque os problemas diminuíram. Nossa coragem, ela nasce porque Cristo continua presente na nossa vida. A segunda verdade é a dependência. Os cavalos foram inutilizados, os carros foram queimados. Não porque Deus fosse contra os recursos, mas porque Ele ama demais as suas filhas para permitir que elas ou os seus filhos coloquem a sua segurança em qualquer coisa que não seja a sua presença. A quarta verdade que nós aprendemos aqui é a permanência. A guerra durou muito tempo. Mas o tempo nunca significou abandono. Enquanto Israel caminhava, Deus estava formando. Enquanto eu e você caminha dia após dia, Deus está formando um coração que deseja cada vez mais comunhão com Ele. Cristo continua, minha irmã, realizando a sua obra em mim e em você. E a quarta verdade que nós aprendemos aqui foi o descanso. O capítulo termina dizendo que a terra descansou. Mas Hebreus vai nos lembrar que aquele descanso já apontava para Jesus. O descanso que o coração humano procura nunca foi um lugar, sempre foi uma pessoa, que é Jesus Cristo. E a gente parte agora para o caminho da presença. Eu quero convidar você a não apenas pensar sobre essa palavra. Quero convidar você a se encontrar com o Pai agora. O caminho da presença não é um método, ele é um convite para voltarmos à comunhão.
Se você puder, feche os teus olhos, respira aí profundamente, tira aí o peso da tensão. Você acabou de acordar, né? Eu já tô aqui vivido, minha terça-feira já foi vivida. Respira fundo e permita que o Espírito Santo conduza esse momento. Não tenta, pare por um momento, não tenta resolver nada agora, não tenta organizar a sua mente ali no seu cronograma da semana. Não pensa em batalha. Não tenta encontrar nenhuma resposta, apenas pare. Lembre-se do que Deus disse antes da guerra. Não tenha medo. A primeira obra de Deus não foi mover o exército, foi aquietar o coração de Josué. Talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo em você agora. Permaneça em silêncio ainda, diante do Pai, diante dele. Reconheça. Pergunta agora para o Pai: Pai, onde que eu deixei de descansar em Ti? Talvez tenha sido quando você acreditou que precisava controlar tudo. Talvez quando você fez da comida o seu refúgio. Talvez quando você colocou a sua esperança na balança. Talvez quando você acreditou que precisava ser forte o tempo todo. Não tenha medo da verdade que vier à sua mente e ao seu coração. O Pai nunca nos revela para condenar. Ele sempre revela para restaurar. A luz da presença de Deus, ela nunca vai expor uma filha para humilhar. Ela ilumina para nos curar. E agora receba. Olhe para Jesus. Não olhe para o tamanho da sua guerra. Não olhe para os gigantes. Não olhe para o quanto ainda falta. Olhe só para Jesus. Ouça novamente a voz de Jesus falando para você assim, para mim assim: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Receba esse descanso agora, minha irmã. Receba o amor do Pai. Receba a graça. Receba o perdão. Receba a presença dele. Você não precisa conquistar aquilo que Cristo já conquistou por você. A comunhão, ela não é um prêmio para quem vence todas as batalhas. Ela é um presente para quem permanece em Jesus. E agora chegou a hora de você responder ao Pai. Talvez com poucas palavras, porque o amor verdadeiro não precisa de discursos longos. Diga assim: Pai, eu quero caminhar contigo. Não porque agora eu acreditei que compreendo tudo, mas porque eu conheci um pouco mais do teu coração. Eu entrego novamente o governo da minha vida nas tuas mãos. Ensina-me a permanecer, ensina-me a depender, ensina-me a descansar, que cada batalha me aproxime mais de ti e nunca mais me afaste da tua presença. Permaneça ainda em alguns instantes conversando aí com o Pai, sem pressa, porque é na comunhão que o Pai continua formando as suas filhas. E eu oro para a gente finalizar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos recebeu na tua mesa. Hoje nós não contemplamos apenas uma guerra antiga, nós contemplamos o teu coração. Nós confessamos que muitas vezes medimos o teu amor pelas nossas circunstâncias. Quando as batalhas aumentam, imaginamos que o Senhor afastou. Quando os processos demoram, pensamos que fomos esquecidas. Quando os gigantes aparecem, nós olhamos mais para eles do que para ti. Perdoa-nos, Pai. Obrigado porque em Cristo nós descobrimos que a tua presença
nunca depende do tamanho das nossas vitórias. Ela depende da fidelidade do teu amor. Livra-nos da autonomia. Livra-nos da necessidade de controlar tudo. Livra-nos da falsa segurança construída sobre aquilo que podemos fazer. Forma em nós um coração de filha. Ensina-nos a confiar quando nós não entendemos, a permanecer quando nós estivermos cansadas, a depender quando quisermos resolver tudo sozinhas, a descansar quando ainda existirem batalhas ao nosso redor. Nos colocamos diante de Ti, nós e a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nosso corpo, nossa mente, nossa alimentação, nossa história, Senhor. Que a reconstrução da nossa consciência continue produzindo uma vida governada por Jesus. Que as pessoas não vejam apenas mulheres disciplinadas, mas que elas vejam mulheres reconciliadas com o Pai. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o fim. Nós oramos confiantes unicamente na obra perfeita de Jesus Cristo, em nome dele. Amém. Glória a Deus, minhas irmãs. Aleluia. A irmã Eliette escreveu aqui: as nossas guerras internas só serão vencidas quando entendemos que Deus é um Pai que corrige as nossas falhas para sermos formadas. E se nós não aceitamos as correções, não seremos transformadas. Exatamente isso, irmã Eliette. Obrigada pela sua colaboração também. Minhas irmãs, nós temos alguns minutinhos, 7h30 eu vou ter um compromisso aqui, que é meu Pilates online, que eu tô fazendo, graças a Deus. Viu, Lívia? Tô fazendo aí meu Pilates, tô firme. Olha aqui, gente, já tá criando Olha que isso. Ainda tá gordinho, mas ele vai diminuir e vai ficar musculoso, porque é músculo que é importante, né? Alguém tem algo para dizer, para falar que o Senhor falou ao seu coração? Quem gostaria aí de abrir o microfone? A Lívia já abriu, glória a Deus. Diga, minha irmã. Vamos lá. A gente vê o capítulo inteiro de muitas lutas, guerras, porém, na nossa caminhada, não vai deixar de existirem as lutas. O que a gente precisa internalizar é a ausência de mérito, jamais de esforço. O mérito vai ser sempre todo do Pai, mas a gente precisa se esforçar para chegar onde Ele já planejou. A questão do tempo é muito interessante porque quando a mulher quer emagrecer, ela, ela pensa assim, emagrecer já está tudo resolvido. Então tem que ser para ontem, porque eu emagrecendo, todos os meus problemas vão se resolver. Então ela bota a força no corpo. Só que o corpo, ele só vai obedecer à mente. E aí é onde entra, como você sempre fala, Deus resolutivo E o redentivo. e o Deus redentivo. Então, quando essa mulher ela ainda não aprendeu, ela ainda não desenvolveu esse relacionamento, ela vai enxergar como o mundo enxerga. Você vai ser vista quando você for magra, você vai ter valor quando você for magra, tudo quando emagrecer. Só que com Deus, ele faz assim, a questão da identidade. Ele nos deu uma identidade. A nossa identidade nele é fixa. E a gente vai passando pelos perrengues na vida e a gente vai sendo amassado, queimado. E aí parece que não temos mais valor. Só levando esse guardanapo para
uma cédula, vamos supor, de R$ 200, porque foi amassada, perdeu o valor, ela só vai ter o quê? Cicatrizes, ou ainda feridas abertas, mas jamais sem perder o valor original. Amém. Só que quando as emoções elas não são trabalhadas e essa comunhão ela não é essa comunhão ela não é de todo o coração, ela acha que ela perdeu o valor, que ela não tem valor, que ela só vai ter valor através das coisas. Só que não. Então, isso uma questão a também refletir e pensar. Não perdemos o valor. Ou ganhamos cicatrizes, ou aquilo ali vai apontar para algo que precisa ser trabalhado, curado. Amém. E o mundo espiritual, ele não é neutro. A gente vê esse capítulo todinho, né? A questão de consultar ao Senhor. Esses últimos 3 capítulos, a questão de consultar ao Senhor, não depender do que os nossos olhos estão vendo. Ah, isso aqui é legal, então vamos lá. Porque nada, mesmo na nossa ingenuidade, vai ter consequência. Sim. Embora Deus não nos abandone, mas se a gente já tem o conhecimento da palavra, então é que daqui para frente a gente não seja mais ingênuo. Não existe detalhe tão pequeno que não precise dos olhos do Senhor, da consulta ao Senhor. E essa questão também do descanso, não ser abandono, na demora, que é o que acontece. No processo de emagrecimento, dependendo de quantos quilos essa mulher precisa emagrecer, pode parecer que ela está só. Sim. Porém, a gente viu que Deus, ele nos assiste o tempo inteiro. Assistir no sentido de assistência. E também nos vê. Agora, eu preciso chamar ele, eu preciso conversar com ele e ter a certeza que ele está comigo. Sim. Porque, como foi dito logo no começo, não há ausência de mérito, jamais de esforço. A gente precisa se planejar, a gente precisa pensar com antecedência, para que isso venha ficar cada vez mais alinhado e ele nos fortalecendo. E Amém. ele ali nos assistindo, porque, como ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E essa questão também da o que está escondido nas trevas, ela só vai perder a força quando vier para a luz, para que haja o alinhamento. Enquanto estiver nas trevas, a pessoa ela vai ter reações diferentes da palavra, Sim. porque ali pode existir um vitimismo, porque assim, a gente às vezes se acha boa, né? Se acha boa o suficiente para não tocar naquilo, não, isso aqui é besteira. Isso aqui, mas Deus quer tratar justamente ali. Aquilo que a gente quer esconder, não quer falar, aquilo que precisa vir para a luz. Amém. Então, esse é o meu pão. Amém. Amém. Sentimos sua falta ontem, viu? Mas sabemos que você tem aí os seus compromissos. Só para deixar esse registro de carinho aqui para você. Amém, minhas irmãs. Eu vou agora pro meu Pilates. Se você tá nos grupos, escreva sua oração, compartilha sua oração lá. Vamos de verdade, assim, assumir esse movimento. Deus tem levantado aqui. Deus não tá trazendo só nós aqui, essas mulheres todo dia, porque a gente que quer, é a gente que tá. Não. Tem um querer do Espírito, um realizar do Espírito dentro do nosso coração sendo feito. E tem algo maior que Deus vai entregar nas nossas mãos. Eu sei disso.
Ainda o que é, Angelita, não sei. Isso aí eu não sei, mas eu sei que ele tem algo para nós, porque nós estamos sendo geradas, nosso coração está sendo formado, transformado dia após dia, cada vez mais firmeza, cada vez mais certeza de que o Senhor está conosco, cada dia a palavra renasce aí no nosso coração. Então, isso tem propósito. E o Senhor está nos levando a esse propósito. Estamos que nem Abraão, não sabemos aonde ainda, mas sabemos que tem um propósito, amém? Meus irmãos, amanhã é quarta-feira aqui, então é folga, tá? Do mesa. Mas eu encorajo vocês, né, a lerem um livro, pegar alguma coisa para vocês fazer, para vocês trazerem soma aqui para a mesa. Não deixe de acordar no horário para vocês não perder o costume. Então pega um livro, tem um audiobook no YouTube chamado Culpa e Graça, que ele é sensacional. Então pegue nas quarta-feira, que você vai ficar de folga aí, e pega aí um audiobook para você escutar aí 1 hora, ou uma pregação que você goste, e compartilha seu pão aqui conosco, tá? Então, é esse o conselho que eu deixo pro seu coração. Um beijo grande para vocês, fiquem na paz do Senhor, amo vocês em Cristo Jesus, e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.